Bom, pessoal, acabei de ser anunciado pelo presidente Arthur Lira, relator da PEC da transição. Em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso presidente mais uma vez a confiança, a ele e aos líderes aos quais eu represento nesse instante, numa matéria que é a mais importante em tramitação no Congresso nesse instante, importante para o país. Nós vamos ter como base o texto que saiu aprovado no Senado. Quem me conhece sabe, e eu assumi esse compromisso, de que a partir desse momento, a despeito da minha opinião pessoal em qualquer dos pontos da PEC, eu deixo de ter opinião pessoal e farei o que a maioria dos deputados desejarem. Afinal de contas, se trata de um quórum qualificado que precisa de aprovação. A partir de hoje, eu vou me dedicar, com a ajuda de cada um dos respectivos líderes partidários, a ouvir, sobretudo ouvir a cada um dos deputados das bancadas, para que a gente apure o que é que nós temos para construir que reflita a maioria do pensamento da Câmara dos Deputados. Sobretudo porque eu não vou fazer um relatório pensando eu e uma cúpula para ser derrotado, mas nós vamos traduzir no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado no Senado, aquilo que reflita o pensamento da maioria da Câmara dos Deputados. Vai ser um trabalho intenso que a gente estabelece como meta mínima de votação na quinta-feira. Nós estamos tendo problema aí no país inteiro da volta da Covid, com algumas já determinações de uso de máscaras em alguns lugares, aeroportos, e atendendo a pedido dos líderes, o presidente Arthur Lira vai transformar as nossas sessões a partir de quinta-feira em sessões híbridas, em que os deputados poderão votar através do celular, o que facilitará o processo de votação. Então nós temos aí um mínimo de quinta-feira, o máximo de terça-feira da semana que vem, para que a gente traga essa proposta de emenda constitucional à votação no plenário. E a partir de agora eu vou me dedicar intensamente a discutir, ouvir sugestões, opiniões e mensurar o que é que tem que mandar. Já encomendei à minha assessoria uma espécie de questionário, fatiando todo o texto que foi aprovado no Senado Federal, para que a gente tenha ideia. Afinal de contas, quem tem experiência aqui com votação de PEC sabe que o texto base que garante a prorrogação, garante tirar do teto os R$200 do complemento do Bolsa Família, isso já vai ser aprovado por toda a casa. Quanto à questão para o ano que vem, também vai ser aprovado por toda a casa. Agora, tem partidos de oposição, partidos de governo, partidos que defendem que seja votado completamente o texto da forma que veio do Senado, e outros que vão tentar alterar. E o que nos importa é o destaque, para que o relatório não seja desfigurado pelos destaques. Então, o meu relatório, repito, será traduzir o que os líderes, com muita lealdade, como sempre fizeram, retratar do que será a vontade da maioria dos deputados dessa casa. Então, já que o senhor está dizendo que pretende rever esses pontos da PEC, isso vai ser uma coisa discutida ponto a ponto já com os partidos? Não pretendo rever nada. Eu vou traduzir o que a maioria dos deputados, forem informados pelos líderes, quiserem fazer. Quiserem manter o texto que veio do Senado, eu não tenho opinião pessoal. Aqui vai ser a opinião da maioria dos deputados, dos líderes dessa casa. Mas como é que o senhor pretende fazer com essa base, já que a divergência, em determinado momento, o senhor terá que decidir entre a vontade de uma maioria ou então levar para o plenário uma proposta com algumas modificações? Mais fácil ainda, porque quando a gente sempre quis votar uma PEC, contava com os líderes da base aliada, contava voto e a gente ia para o painel e ganhava. Agora a gente vai ter informação não só dos líderes da base, mesmo aqueles que vão votar contra, mas da oposição, com muita lealdade para a gente ter certeza do que é o pensamento médio da casa. E das opiniões que o senhor já colheu, o senhor já sabe que vai ser apresentado de destaque? Não colhi nada ainda, decidimos tudo agora, na reunião de líderes que terminou há pouco. Cada um dos líderes está com a missão de ouvir a base, eu estou à disposição deles. Nós vamos, e aí eles não vão trazer esses pontos, e
e responder o que é que as respectivas bancadas estão pensando. Eu, inclusive, aí não como relator, mas na condição de líder, vou reunir a minha bancada, que eu não sei nem da minha o que é que está pensando. Mas a líder não colocaram pontos sendo eleito e não voltar no Senado, né? Você viu o presidente já costumou, isso acho que essa é uma preocupação que deve ser levada em conta no momento da apresentação da coleta de opiniões. Eu não posso falar porque eu não sei o que é que os deputados estão pensando ainda. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Esse é o ótimo. A gente referendar o que veio do Senado. Isso é possível? Eu não sei o que é que os deputados estão pensando. O senhor não avalia que é preocupante deixar para terça-feira e sobre a alteração não haver tempo para... Terça é o prazo máximo. O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, já está trabalhando com base no texto do Senado. Eu acredito que a gente votando a PEC num dia, ou até no mesmo dia, a CMO e depois o plenário da Casa já vai ter condição de votar o orçamento. O relatório do senhor vai estar pronto para seguir a votação quando? Assim que eu tiver o retrato dos líderes, para que a gente tenha segurança de que o relatório está pronto para ser aprovado. Quinta-feira já é uma data? Vamos começar a trabalhar agora. Quinta, data mínima, terça máxima. Mas o senhor deu prazo para receber essas opiniões até amanhã? Não. Eles sabem da pressa. Quanto mais rápido me trouxerem, melhor. Líder, eu não entendi se de quinta o prazo mínimo é para apresentar o relatório ou para começar... Apresentar e votar. Líder, o senhor acredita que, voltando na terça-feira, é possível votar o orçamento ainda esse ano? Vamos votar o orçamento esse ano. Por isso, terça é o prazo máximo. E em relação à validade da proposta? A votação do orçamento está condicionada da PEC? De certa forma, né? A PEC abre espaço para o orçamento e, de certa forma, está condicionado. Em relação à validade da proposta, teria a possibilidade de reduzir de 2 para 1 ano por Aí, se eu soubesse disso, eu já estava votando hoje. Vamos ter que ouvir os deputados. Existe algum ponto da PEC que o senhor não abre mão e não pode ser Eu falei, a primeira coisa que eu falei, eu não tenho ponto, não tenho convicção pessoal. A confiança que me foi dada pelo presidente e os líderes é para que eu faça e retrate o que seja o desejo da maioria das câmaras dos deputados. Lá não vai retratar minha vontade pessoal em nenhum ponto. Mesmo que eu discorde, eu vou fazer o que a maioria achar que é o certo. Mas da vontade de relator, o que o senhor acha? Eu não vou influenciar, vou ouvir. Senão eu perco a condição de ser relator. Líder, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se a senhora já fizesse um pouquinho, R$200 e ano que vem se vem com unanimidade, né? Mas então, quer dizer, com 2 anos, tem que se negociar? Não, eu diria que a gente tem o mínimo e o máximo. O máximo é o texto que foi aprovado no Senado. Aqueles R$200 de complemento do Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, os R$150 das crianças, tudo isso está precificado. Não acredito que deputado nenhum, seja de oposição ou de governo, vá votar contra. Agora, a partir daí, o que é que vai prevalecer do texto do Senado é que a gente precisa apurar ouvindo os deputados. Ô líder, se tiver alguma mudança de ano, por exemplo, ser só para 1 ano, o senhor avalia uma alteração redacional para ele voltar para lá? Porque se vota Não tem como. Se mexer no mérito do projeto, tem que voltar. Se suprimir só o 24, por exemplo, seria uma saída? Suprimir só o trecho 2024? Não estudei. Deixa eu ouvir as sugestões. O senhor, dependendo do julgamento do Supremo na quinta, pode interferir no seu relatório sobre a 19? O que o senhor pensa a respeito disso? Eles podem vir nesse texto? Por isso que o Supremo Tribunal Federal vai saber tomar a melhor decisão para o momento que a gente precisa aí de harmonia entre os poderes, cada um no seu quadrado. Mas eu acho que não é o tema dessa conversa daqui agora. O senhor pretende, em relação a uma possível mudança do prazo, por 2 anos, o senhor pretende deixar isso como um destaque ou o senhor pretende incorporar o texto? Não, o destaque é faculdade dos partidos. Eles vão me antecipar com antecedência para que eu tente apurar. Na maioria, a gente vai tentar construir um texto que seja votado e aprovado pela maioria. Vou te dar um exemplo. O líder do PL, o Altineu, já está providenciando todos os destaques. É o maior partido, será a oposição ao futuro governo, e eles vão adiantar já os destaques que eles vão apresentar. Então, a ideia do senhor é deixar o projeto com o mínimo de alterações
que aquelas alterações. Não, sem alteração nenhuma. A alteração só ocorrerá se não tiver o quórum qualificado de manutenção do texto do Senado. Todos esses pontos mais divergentes devem ir para destaque dos partidos. Sempre é comum do parlamento. Vai ter destaque, com certeza. Agora, a gente vai tentar levar um texto que nenhum dos destaques seja aprovado. Então, meu entendimento, eu quero ficar claro, a intenção do senhor é construir o seu relatório o mais próximo possível do tempo do Senado, se preferência mantendo isso, acertando com os partidos, os destaques serão encaminhados? Exatamente. Os destaques serão encaminhados e eu vou tentar mensurar o número de votos que teria para cada um daqueles destaques. Se perceber, junto com os líderes, que algum daqueles destaques será aprovado, eu já incorporo ao texto. O senhor já tem uma ideia de quantos votos principais seriam? Não tenho. Não tenho nem no meu partido, imagina dos outros. A aprovação não começa amanhã, como era previsto, por causa do julgamento do STF? Eu acabei de ser designado o relator. É humanamente impossível ouvir a todos os deputados, os líderes ouvirem, a gente tem um retrato e poder encaminhar um texto para votação amanhã ainda. Então, lá para quinta-feira, vai facilitar esse processo do voto híbrido, de poder votar por celular, porque mesmo quem esteja em deslocamento ou esteja em outro estado vai poder votar. E a previsão de sessão da sexta, então, também? Aí não depende de mim. Te garanto que na hora que tiver, os líderes me derem uma posição da votação para que eu puder levar um texto que seja aprovado, sem ter nenhum destaque de surpresa no plenário, aí nós vamos levar a votação. Bom, pessoal, boa noite a todos, obrigado. E desculpa aí a quem eu não atendi ligação, era humanamente impossível. Foram centenas de mensagens, ligações, também não podia falar antes de ser oficialmente anunciado. A partir de agora vamos tocar aí. Abraço.